bem? Tudo bom, André? Nosso gerente de operações da Noma, ele veio aqui falar um pouquinho para vocês como a Noma funciona. Vamos lá, André. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Ontem a gente já falou um pouquinho durante as convenções que a gente participou sobre a Noma. Hoje a gente vai falar aqui de forma mais dinâmica sobre como a empresa surgiu, sobre a história dela e como que é a nossa operação no dia a dia, para que a gente possa entrar de fato no estudo de mercado que a gente preparou aqui para o Canto Rio, falar um pouquinho dos números que a gente trouxe e também me deixar à disposição aí para tirar qualquer eventual dúvida. Todo mundo da Byte aí tem meus contatos e a gente está à disposição aí para ajudar vocês a vender da melhor forma possível, beleza? Então vamos lá. Bom, começando aqui pela definição da Noma, né? Acho que é importante. A Noma é uma plataforma de gestão de ativos residenciais, né? Então a gente opera apartamentos. A nossa ideia é gerar uma rentabilidade acima da média para os nossos proprietários, comparando aí com a locação tradicional. A gente sempre compara com a tradicional porque é o que a gente tem mais ofertado no mercado. E quando a gente fala de apartamentos mais compactos, a moradia flexível ela é muito mais rentável do que a locação tradicional. Então a gente busca operar dessa forma. E o que é a locação flexível? Basicamente é você permitir que o seu usuário fique de um dia ao tempo que ele quiser dentro do apartamento. Então no nosso modelo de negócio, o nosso hóspede pode ficar o tempo que ele quiser dentro do apartamento. Na outra ponta, o nosso outro cliente é o proprietário, que, de certa forma, escolhe a Noma para operar o apartamento dele. Então, a gente vai ter um contato muito próximo dele e levar uma solução completa. O que é essa solução completa? A Noma ela tem um time de arquitetura e engenharia que vai desenvolver todos os projetos de arquitetura para o cliente e executar a obra. Ou seja, ele não vai precisar fazer nada. E, logo depois desse momento, a gente já entra aí com a operação em si do apartamento. Tá? Então, acho que se eu fosse resumir a Noma em uma frase solução completa para o investidor do mercado imobiliário. Tá? Contando brevemente a nossa história, a gente foi fundado em 2016 pelo Fábio e pelo Tomás. Né? Eles começaram com apenas um apartamento e a ideia desse apartamento foi entender as dores desse modelo de locação. Então, check-in, check-out, vistoria, limpeza, arrumação, manutenção e entender como é que dava para escalar esse negócio. E aí, em 2017, uma grande virada de chave na história da empresa, a gente fez uma parceria com a Cetim, a gente operou lá 40 apartamentos que eles tinham de estoque, né? E daí a Cetim conseguiu ter uma velocidade de vendas muito grande, em 6 meses eles venderam tudo e todo mundo manteve o apartamento na operação Noma. Né? É um prédio que até hoje a gente opera super bem, né? No centro de São Paulo. Então foi um ponto muito marcante na nossa história. Em 2019, primeira rodada de investimentos da empresa, a gente captou um montante de R$1 milhão para ser investido em pessoas e tecnologia. Né? Para você escalar um negócio, você precisa do dinheiro, né? Para tá sempre crescendo. Né? E aí, em 2020, outra grande virada de chave na história da empresa. A Noma ela foi comprada pela Loft. A Loft, para quem não sabe, é a maior PropTech da América Latina. É uma empresa que basicamente compra, reforma e revende os apartamentos. Eles conheceram a Noma com o intuito de que a Noma administrasse os imóveis em estoque deles, porém gostaram tanto do modelo de negócio que resolveram adquirir e criar, de fato, essa linha de aluguel dentro da estrutura do Grupo Loft. Então, muito bacana, traz muita credibilidade para o mercado, você ter a Loft por trás. Então, com certeza, quando você falar para o seu cliente que a Noma é uma empresa do Grupo Loft, isso vai fazer a diferença, ele já vai saber. Inclusive, a Loft ela já opera bem forte aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma história bem bacana de ser contada. Tá? Bom, falando aqui também da nossa operação de ponta a ponta, número 1 aí, dos nossos 6 itens. Primeiro, inteligência na identificação dos ativos. Para a gente, o que importa são empreendimentos que têm o viés de investimento, ou seja, que a maioria das pessoas vão comprar para investir, não para morar. Certo? Então, por exemplo, no caso aqui do lançamento, a gente está se referindo basicamente ao Canto Rio, que é a torre dos estúdios. Então, vendeu lá no Canto Rio, a ideia é que você indique para a Noma, seu cliente, se você achar que é um argumento bacana e que vai ser um serviço que vai atribuir para ele, seria muito bacana, certo? Número 2, reforma. Então, daqui a pouco eu vou entrar mais nesse detalhe da reforma, eu vou inclusive mostrar um projeto que a gente desenvolveu para a Byte. Tá? Então, eu vou deixar ele congelado por hora,
Daqui a pouco eu entro e falo dele um pouquinho mais detalhado, tá? Número 3. Então, depois que o seu apartamento está todo mobiliado e equipado, a gente vai distribuir o seu apartamento nas principais plataformas, né, do mercado. Então, Airbnb, Booking, Flipkey, Expedia, Zap, Viva Real. Né? Esses anúncios eles vão conferir muita capilaridade, a gente vai conseguir, as reservas vão começar a acontecer e aí a gente vai alocando da melhor maneira possível o apartamento, o hóspede, perdão, dentro das unidades que a gente opera. Tá? Número 4, pagadoria de contas. Né? Então, a gente faz toda a parte de pagamento das contas básicas do apartamento, como IPTU, condomínio, luz, Wi-Fi, etc. O nosso proprietário não precisa se preocupar com absolutamente nada. Tá? Número 5, manutenção. Então, toda vez que a gente tem um check-out na nossa operação, vai alguém para entender se o apartamento está nos trinques, está tudo ok, confere um checklist. Se precisar de algum reparo, essa pessoa vai lá, vai reparar, vai passar um verniz, vai consertar uma fechadura, uma possível goteira e etc. Então, isso gera mais durabilidade para o apartamento e para os móveis, para os itens de decoração como um todo do apartamento. Tá? Número 6, suporte ao proprietário. Então, 24/7, nosso proprietário ele tem acesso ao nosso time de relacionamento com os investidores, né, para, enfim, tirar qualquer dúvida, fazer algum pedido, algum questionamento. Né? Então, é uma equipe bem bacana. Hoje, a Noma, só para vocês terem noções de números, a gente tem uma estrutura hoje próxima de 100 pessoas. Né? Hoje, 100% da nossa operação é em São Paulo, a gente opera cerca de 800 apartamentos, mas, comecinho do ano, já estaremos aqui no Rio, né, operando o Bossa, que é o empreendimento da Byte também, nossa parceira exclusiva aqui no Rio de Janeiro. Aí aqui, pessoal, comentei, eu trouxe esse exemplo de projeto só para que vocês entendam qual que é o nosso padrão de reforma e decoração. Esse aqui foi um projeto desenvolvido para a planta de 36 metros, coincidentemente tem um de 36 metros. Também temos no canto. No Canto Rio. Né? Então, acho que dá para ter uma noção boa de como que a gente trabalha. Tá? Então, primeira coisa, pessoal, quando a gente está falando de reforma na Noma, o que a gente pensa? Primeiro, funcionalidade do espaço. A gente está falando de apartamentos compactos, então você tem que ser inteligente na forma como você vai equipar seu apartamento, porque senão ele pode ficar aquele bicho estranho, né? Então você tem que saber, de fato, montar ele. E como que você sabe montar ele? Basicamente tendo bons profissionais dentro de casa que vão saber a melhor forma e forma mais funcional de você equipar. Certo? Então, isso vai gerar uma baixa manutenção e alta durabilidade, mobiliários sempre modernos, decoração exclusiva, iluminação customizada. Então, são alguns dos itens que geram conforto. Né? E aí, ao longo desses 5 anos de existência da Noma, a gente entende, né, um pouquinho e sabe o que é essencial ter no apartamento para que você consiga operar ele. Tanto para aquele hóspede que vai ficar um dia, quanto para aquele hóspede que vai ficar 1 ano, 2 anos dentro do apartamento. Então, acho que é um ponto-chave. E quando a gente fala de reforma, muita gente pensa, nossa, vou gastar muito no meu apartamento, sei lá, 200 mil para deixar ele super equipado. Isso não necessariamente vai te dar um aluguel maior. E a recíproca é verdadeira também. Aquele cara que vai gastar muito pouco é o barato que sai caro. Então, a nossa experiência diz que existe um ponto ótimo a ser investido no apartamento para que ele te entregue o máximo que o apartamento pode entregar de rentabilidade. Né? Então, são alguns dos itens aí que a gente leva em consideração quando a gente fala de reforma dos apartamentos. Essa é a planta baixa, tá? Da planta de 36 metros quadrados, para que vocês consigam ter uma noção do todo. E aqui algumas imagens que eu quero mostrar para vocês. Como vocês podem ver, né, a gente equipa o apartamento completamente com toda a parte de marcenaria, enxoval, eletrodomésticos, utensílios de cozinha. Aqui vocês podem ter um pouco da noção de qualidade. A gente sempre usa linha inox, né, nos nossos eletrodomésticos. A gente gosta de também trazer alguma cor para o apartamento, para dar mais vida. Né? Então, por exemplo, aqui vocês podem ver uma parede verde, que também é uma cor que remete à identidade da Noma. Aqui já um outro ambiente, né, que vocês podem ver também. A gente sempre põe um sofá para poder receber uma terceira pessoa dentro do apartamento. O estúdio, via de regra, ele vai receber 2, mas você tendo um sofá confortável, você pode receber até 3. Né? Ar-condicionado, a gente sempre coloca. Né? Tapete, que é importante. Um item que é muito importante é ducha higiênica. O pessoal às vezes passa batido, mas é um item que a gente sempre
se preocupa em ter, porque isso traz conforto também para a hospedagem dos nossos hóspedes e uma boa ducha para se tomar banho também. Então a gente sempre coloca uma Smart TV no apartamento também, para o cliente poder logar lá no seu Netflix, no seu Amazon Prime, etc. Cama de padrão de hotelaria. A gente usa uma marca chamada Simons, que é uma marca muito boa. É uma cama que dura bastante e muito confortável. Então, é bem legal. A gente tem parcerias com diversas empresas, distribuidoras, né? A gente consegue, de fato, um preço atrativo porque a gente vai comprar em volume. Né? Aqui, por último, a imagem do banheiro, né, que a gente desenvolveu aí. Então, em breve, em janeiro, a gente vai estar começando a operação no Bossa. Eventualmente, vocês podem até visitar lá, né, para conhecer, claro, ver com os próprios olhos aí como que... Iremos, com certeza, André. Isso aí. Boa. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho... eu vou falar um pouquinho dos bairros, né, tanto de Ipanema quanto Copacabana, porque o Arpoador, ele, enfim, fica bem na intersecção dos dois. Mas antes de mais nada, quem sou eu para falar de localização aqui com vocês? Né? Vocês conhecem 1000 vezes melhor do que eu. Vou só passar aqui alguns pontos importantes que a gente tem que lembrar quando a gente fala de Ipanema. Então, primeira coisa, cartão postal do Brasil. Né? Todo mundo gosta de vir, gosta de passear aqui. É uma região com alto poder aquisitivo. É uma região que tem uma larga rede gastronômica. Enfim, barzinhos, restaurantes, baladas, tudo mais. Então, é uma região muito viva. Né? Então, é uma região que também tem muita mobilidade urbana dentro do Rio de Janeiro, o que agrega muito valor e, obviamente, a proximidade com a praia também. Né? Então, você tem, de fato, um bairro com uma grande infraestrutura. Tá? Brevemente, de Copacabana, acho que tudo que eu falei de Ipanema se aplica também a Copacabana, são bairros bem semelhantes. Né? Mas também a questão do metrô, que é importante, transporte, infraestrutura, localização desejada. Né? Então, queria passar brevemente para a gente poder se posicionar. Aí agora, a gente vai falar um pouquinho do estudo que a gente preparou aqui para esses dois bairros. Primeiro, a gente vai falar de Copacabana. Tá? Esse aqui, pessoal, foi um estudo que a gente fez para entender qual que é o tamanho do mercado de Airbnb e Booking dentro de Copacabana. Então, nos nossos estudos, a gente entendeu que existem próximo de 5.000 ofertas só em Copacabana, de Airbnb. Só que dentro dessas 5.000, eu estou falando de tudo. Do apartamento, aqueles muito antigos, que tem, às vezes, 3 quartos, 4 quartos, estão muito mal decorados, já estão antigos. Também tem coisa nova e também tem coisa muito boa, né, de muito bom gosto, coisas mais decoradas e que vão performar melhor, consequentemente, quando a gente fala de locação. Tá? E aí, cerca de 50% desses apartamentos estão disponíveis na tipologia de um dormitório. Tá? E poucos, menos de 9% da oferta total da região, de fato, são estúdios. Ou seja, o que a gente pode concluir com isso? Que existe muito espaço para estúdio aqui na região de Copacabana e a gente vai ver isso em Ipanema também. Tá? Aí aqui, o mesmo slide, só que para a região de Ipanema. A gente já vê que a oferta em Ipanema é menor, porque é um bairro mais prime, é mais caro o metro quadrado. Né? Então, a gente já reduz de 5.000 que a gente tem em Copacabana para 1.700 acomodações. Né? E também a gente percebe que poucas ofertas de estúdio. A maioria aí, 1, 2 dormes, 3 dormes. Tá? Então, a Byte está acertando, no nosso ponto de vista, a Byte está acertando muito na tipologia que ela está entregando, porque, de fato, existe um espaço bem grande para essa tipologia na Zona Sul do Rio de Janeiro. Tá? Esse slide aqui, pessoal, ele é bacana. Vou até olhar aqui pelo iPad, porque tem algumas letrinhas que são importantes de eu falar para vocês. Esse slide aqui, pessoal, a gente está basicamente analisando o percentil 95 de Copacabana e o percentil 95 de Ipanema. André, o que é o percentil 95? Eu estou trazendo aqui, pessoal, os 5% melhores apartamentos... os 5% apartamentos que melhor performam em cada região, certo? Ou seja, trazer um exemplo. Vamos supor que da nossa oferta ali, existem 1.000 apartamentos em Copacabana. Eu estou analisando aqui os 50 que geram um melhor aluguel. Ok? Então, eu fiz isso para Copacabana e eu fiz isso para Ipanema. Por que eu fiz isso? Porque os produtos da Byte, eles vão se posicionar como os que melhor performam, porque são novos, vão vir super bem decorados e vão ter a operação Noma, que a gente acredita que agrega valor também. Com certeza.
Então, faz total sentido a gente analisar esse recorte dos que melhor performam, tá? Para que a gente consiga analisar. Então, o que a gente vê aqui no percentil 95 de Copacabana? Né? A linha vermelha é a linha de ocupação, o gráfico em barra, em marrom, é a diária média, e a linha em verde é o RevPAR, que nada mais é do que a ocupação vezes a diária média por apartamento. Tá? Como vocês podem ver, tem isso aqui eu estou dividindo por trimestres, tá? Desde o trimestre 1 de 2019 até o trimestre 2 de 2021. Então, vocês podem ver que tem uma queda muito grande aqui em Copacabana, no Q1 de 2020. O que é isso aqui? Foi a pandemia, né? Foi a pandemia que realmente deu uma assustada no mercado, as pessoas pararam de viajar, deixaram de sair de casa e tudo mais, super natural. Só que a gente também percebe uma recuperação relativamente rápida. E vocês podem ver que o que caiu foi o RevPAR. A ocupação ela continua altíssima, da ordem de 96%, 100%. Tá? O que acontece? O que eu quero dizer com isso? O pessoal negociou o aluguel, em outras palavras. Certo? Já Ipanema, por ser um bairro mais nobre ainda, isso não aconteceu. Vocês não percebem essa queda toda de RevPAR. Né? Por quê? É um bairro mais nobre, o pessoal tem um poder aquisitivo maior, a necessidade de negociação foi menor. Tá? Então você percebe que são regiões que têm uma atratividade muito alta e que tem muita elasticidade de diário. O pessoal paga caro para estar nessas regiões. Então, a gente tem que saber explorar isso. E quando que a gente vai explorar isso? Principalmente ali de dezembro até abril. São os meses que o Rio de Janeiro explode, por Carnaval, Réveillon e tudo mais. Não que os outros meses sejam ruins, de jeito nenhum, mas existe sim uma queda de ocupação natural e uma queda de valor de diária também. Então a gente tem que saber explorar isso muito bem. E aí a gente tem um time, né, interno da Noma, que faz toda a parte de precificação da nossa diária, para que a gente consiga sempre explorar o máximo possível o valor e entregar a melhor rentabilidade possível para o nosso investidor. Beleza, pessoal? Eu sei que é um slide um pouco mais técnico, mas eu acho importante trazer essas informações, né? Depois vocês vão ter acesso a esse slide, vocês podem apresentar isso para os clientes de vocês e eu tenho certeza que eles vão ver esse slide, que vão entender que tem bastante estudo e maturidade, né? Enfim, para absorver e tudo mais. Tá? Bom, aqui eu vou falar brevemente sobre a hotelaria. A gente tem uma oferta hoteleira absurda na Zona Sul do Rio de Janeiro, vocês vão saber muito melhor que eu. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Como Fasano, Fairmont, que são hotéis que batem 2.000 a diária com vista a mar, né? E 1.300 a diária, no caso aqui do Fairmont, com vista a mar. Por que eu estou falando dessa questão da vista a mar? Porque no nosso estudo a gente considerou apartamentos com vista a mar e apartamento com vista cidade, por exemplo. Daí a gente trouxe outros exemplos também. O Sol Ipanema, Ipanema Inn, Ipanema Plaza Hotel e etc. Depois vocês podem olhar no detalhe e ver cada um dos que a gente trouxe. E aí a gente trouxe a diária média praticada por esses hotéis. Só que a gente trouxe essa diária média referente ao ano de 2019, porque não seria justo eu analisar o ano de 2020 e 2021, dado que foi um cenário pandêmico, totalmente fora da curva. Então, para a gente se basear, a gente se baseou nos números de 2019, que a gente acredita que em 2022 agora a gente já vai estar muito próximo desses números. Vai superar. Ou superar. Com né? certeza. Então, não fazia muito sentido eu trazer análise desses outros 2 anos. Então, a gente trouxe análise aqui do ano de 2019. Então, vamos entrar agora na tese de rentabilidade. Atenção, né? Corretores. Todo mundo pedindo esse material, ó. Muita atenção, hein? Bom, a gente trouxe 2 cenários aqui de ocupação. Basicamente, o de 80% e 90% de ocupação. O 80% seria um cenário realista e o 90% um cenário otimista, que a gente acredita tranquilamente que pode acontecer. Tá? E aí, pessoal, como que a gente faz e entende quanto que a gente cobraria de ocupação? A gente tem algumas plataformas, alguns softwares que a gente consegue extrair dados e entender o quanto que a Noma e como que a Noma conseguiria se posicionar lá, dado que a gente tem o produto, a planta, o tipo de decoração que vai ser feito lá dentro, e aí a gente tem um time de inteligência de mercado que vai precificar isso. Gosto de dizer que o estudo da Noma ele é pé no chão, a gente não é aquele estudo que vai vender o sonho, nossa, ele vai ganhar 30 mil líquido por mês. Não, por quê? A Noma ela tem a intenção de superar as expectativas do seu investidor. Se ela gostar do que ele vai ver aqui,
na realidade, isso aí, a chance de ser superado é altíssima, tá? É uma cultura da empresa, é como a gente trabalha, né? E vem dando muito certo, tá? E a ideia, de fato, é ser verdadeiro, ser transparente com o nosso cliente, tá? Aí aqui, pessoal, a gente trouxe um estudo específico para a tipologia de 41 metros quadrados. Porque nessa mesma tipologia, nessa mesma planta, você tem vista mar e você tem vista cidade. E aqui, olha os números que a gente trouxe. A DR média, a DR short stay, no caso, é a diária que a gente cobraria por essa tipologia. No caso do 41 vista cidade, a gente entende que dá para operar da ordem de R$ 520 a diária média. E com vista mar, R$ 650. Pessoal, no carnaval, Réveillon, feriados, esquece esse número. Isso aqui vai para 1.500, 2.000, quem sabe, 1.300. Essa é uma média anual, né? Essa é uma média anual, considerando os meses em que a ocupação diminui. Só que, apesar da ocupação diminuir, eu não posso deixar de alugar. Ou seja, eu tenho que regular meu preço para que eu tenha clientes, certo? Então, esse aqui é uma diária média com ocupação de 80%, certo? No caso de uma hospedagem mensal, a gente cobraria uma mensalidade no Vista Cidade de 7.800, uma mensalidade no Vista Mar de 9. Acredito também, pessoal, que isso aqui vai ser facilmente superado, tá? Mais uma vez. Quando a gente vem para o estudo de rentabilidade de fato, que eu considero absolutamente todas as contas inclusas, então, IPTU, condomínio, luz, net, Wi-Fi, taxas NOMA, esse valor que vocês estão vendo aqui na coluna da direita já é o líquido a receber por mês. Tanto no cenário esperado, né? Então, a tipologia de 41 metros, vista cidade, a gente espera que entregue líquido no bolso do proprietário 7.752 e com vista mar 9.800. Já considerando absolutamente todas as contas pagas. Esse valor é estritamente líquido. Beleza? No caso do superado, que eu acredito também super factível de acontecer, a gente entregaria 8.800 no Vista Cidade e 11.100 no Vista Mar. Beleza? Acredito que são valores bacanas. Com essa renda, facilmente o cliente consegue pagar o financiamento. Acho que depois vocês podem fazer a conta certinho com os corretores para que eles entendam, putz, em 10 anos ele tá pago ali, em 15 anos ele financia, tá pago, etc. Mas é uma renda bacana, ele com certeza consegue pagar o financiamento. E essa é a nossa ideia, tá? Trazer uma renda boa, valorização do ativo. Se o ativo dele estiver sendo bem operado, o metro quadrado vai estar sempre se valorizando, né? E é isso que a gente aposta e é isso que a gente deseja para os clientes do Canto Rio. Uma valorização de ativo, uma boa compra, uma compra saudável. Certo? E é isso, pessoal. Mais uma vez, agradeço muito. Estou totalmente à disposição aí para tirar qualquer dúvida, mais treinamentos de Noma. É isso, André. Eu gostaria muito de um dia fazer um para abrir perguntas e respostas, porque tem sempre dúvidas e estou totalmente à disposição, pessoal. Você fica com a gente? Claro. No stand, para abertura de venda? Fico. Então, só lembrando, pessoal, no lançamento, a Noma estará presente para o pós-venda, oferecer um serviço. Lembrando, a gente não está vinculando a venda do estúdio com o serviço da Noma. É opcional do cliente escolher ou não, tá? Mas no dia do lançamento, o André e a equipe estarão lá presentes com a gente. Tá bom? Exatamente, André, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigada, André. Parabéns pela apresentação. Vamos voltar, Thelma. Tchau, tchau.